Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz. Vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Vamos tratar hoje sobre o trabalho noturno, tá? A lei, ela diferencia as regras para trabalho noturno e para o trabalho noturno do empregado urbano e do empregado rural, tá? Vamos começar com aquele trabalhador urbano. O trabalhador urbano vai ser considerada sua hora noturna de trabalho entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? E para este trabalhador, enseja o pagamento de um adicional, que a gente chama de adicional noturno, de no mínimo 20% sobre o valor da hora diurna, tá? Isso é uma previsão lá do artigo 73 da CLT. Então, se aquele empregado ele trabalha entre as 22 horas da noite, né? As 22 horas é da noite, mas entre as 22 horas e as 5 horas da manhã, ele terá um adicional noturno de 20% do valor da hora que ele já ganha trabalhando no horário diurno. Então, aqueles empregados que trabalham no horário diurno, eles têm uma hora X, um valor X de horas trabalhadas. Os empregados noturnos, eles terão esse valor da hora X somado a 20%. Se o adicional do trabalho noturno for pago com habitualidade, ou seja, pago comumente, normalmente é pago ali aquele funcionário o valor da hora noturna, né? Ele vai integrar aos salários para fazer aqueles cálculos, né, como férias, 13º, o aviso prévio, o descanso semanal remunerado, que a gente tratou na aula anterior, que é aquele descanso de 24 horas, né, então que todo empregado tem, que deve ter ali, que pode gozar desses 24 horas de descanso. Então tudo isso, até a soma do FGTS também. Então, se é pago habitualmente para este funcionário um adicional noturno, vai ser integrado para essas somas desses benefícios. A duração da hora noturna ela é reduzida. Então, a gente tem aqui que a hora noturna ela corresponde a 52 minutos e 30 segundos. Então, ao invés de 60 minutos a contagem, ela vai ser contada em 52 e 30 segundos, tá? E o adicional do trabalho noturno, ele não cria um direito adquirido. Então, o que isso quer dizer? Se o empregado, ele trabalhava lá no período noturno, então ele entrou na empresa trabalhando nesse período noturno, das 22 horas até as 5 da manhã, aí depois ele foi redirecionado, né? Houve uma reposição de horários e ele começou a trabalhar no período diurno. Neste caso, ele perde este direito, né, de adicional noturno. Esse adicional noturno ele não é um direito adquirido, ele é apenas para o empregado que realmente está trabalhando naquele horário, tá? E o trabalhador rural, como que funciona para o trabalhador rural? O trabalhador rural, ele tem duas diferenças entre aquele que trabalha na lavoura e o que trabalha na pecuária, tá? Então, quando ele trabalha na lavoura, será contado como adicional noturno as horas de 21 horas a 5 horas da manhã do outro dia. E se ele estiver trabalhando na pecuária, será das 20 horas de um dia até as 4 horas da manhã do dia seguinte, tá? E o adicional noturno, ele é de 25% do salário diurno. Então, o adicional noturno do trabalhador rural, ele tem um acréscimo um pouco maior do que o trabalhador urbano. O urbano, a gente viu, era de 20%. Já o rural é de 25% e há essa diferença para quem trabalha na lavoura e na pecuária, tá? A hora noturna, ela não sofre uma alteração de tempo, que é o que a gente viu lá no trabalhador urbano, que é de 52 minutos e 30 segundos. Aqui no trabalhador rural, ele vai ser de 60 minutos mesmo, normal. E o descanso semanal remunerado, né? O que é o descanso semanal remunerado? Que a gente tem, é conhecido como uma sigla chamada DSR, Descanso Semanal Remunerado. E é aquele período de 24 horas consecutivas, né? Que dentro da semana que o empregado tem o direito de gozar aí do seu descanso, tá? Embora, mesmo ele tendo esse descanso, ele recebe uma remuneração. É um dia que se paga ao empregado sem que ele precise trabalhar para ele poder descansar, tá bom? E esse descanso, ele será preferencialmente nos domingos, tá bom? Os feriados também, embora eles possam não cair dentro do domingo, né? Também configuram aí as hipóteses de descanso semanal remunerado. Então, mesmo que o feriado ele não caia no domingo, ele pode cair durante a semana,
e ele será também considerado como um descanso semanal remunerado, tá bom? O artigo 67, ele traz para a gente a definição para esse descanso semanal remunerado. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, aquele serviço que não pode ser adiado, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Então, às vezes, o funcionário ele trabalha algum regime de escala, ele sai no domingo de manhã. Então, ele tem que contar esse descanso semanal remunerado, pelo menos em parte deste domingo, tá? Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Então, ainda que algumas empresas, por exemplo, as empresas de telemarketing também, elas têm aí uma necessidade de trabalhar durante toda a semana, né? Às vezes quando é para reparo de telefones, né? De empresa de telefonia que necessita call center receptivo, que é aquele call center que a pessoa entra em contato, às vezes dá um problema no telefone, no sistema do cliente no domingo. Então é necessário que tenha alguém trabalhando no domingo. Nestes casos, deverá ter uma escala de revezamento. Aquele que trabalhou num domingo não trabalha no próximo domingo, por exemplo, né? Porque tem que ter esse descanso semanal remunerado, ainda que tenha a empresa que trabalhar todos os dias, né? Tem a empresa que está funcionando todos os dias, mas os funcionários eles devem gozar ali do seu descanso preferencialmente no domingo. Então, nesses casos, faz-se ali um revezamento. A substituição do repouso por pagamento. Então, quando que vai haver ali a substituição desse descanso por dinheiro. A lei ela não permite que o empregado deixe de ter esse descanso semanal. Ainda que a gente tenha visto aqui no parágrafo único do artigo 67 essa possibilidade de revezamento, a lei ela não permite que não se faça o descanso, tá? Ainda que ele receba para estar trabalhando ali, fazer o que a gente conhece, muitas vezes a gente ouve falar sobre dobras, né? Ainda que ele receba um pagamento substitutivo da falta de descanso. Apenas nos feriados, dias nos quais também é garantido o repouso remunerado e nas empresas em que, pelas exigências técnicas, não for possível dar o descanso aos domingos, a lei permite a conversão do descanso em pagamento. Então, quando há um feriado para uma empresa que necessita estar trabalhando, ao invés de se gozar ali do descanso para todos os funcionários, aqueles que trabalham recebem por isso. Então, eles vão ter esse recebimento para poder substituir o seu descanso pelo pagamento. No caso do empregado que faz a substituição do seu descanso pelo trabalho, esse pagamento ele deverá ser feito em dobro. Então, ele tem um acréscimo de 100% daquela hora trabalhado, não sendo devido esse pagamento dobrado se o empregador conceder a folga em outro dia. E aí é uma súmula entendimento da súmula 146. Então, se houver ali uma compensação no outro dia, aí já não precisa fazer esse pagamento em dobro, tá? Então, olha aqui que a súmula traz pra gente. O trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Eu vou ficar aqui aguardando vocês para a próxima aula e não deixem de me seguir nas redes sociais. Até lá!